Meus amados irmãos de jornada, namastê. Gratidão, Karina, Gilmar, Beatriz, Felipe, Rodrigo. Essa música é muito tocante para mim. Eu já falei sobre ela. Se eu não me engano, foi 9 de março. Quem quiser saber por que ela me toca tanto e o quanto ela é espiritualizada, vá lá assistir, está gravado, está nas redes, no Frei Luiz. Bom, meus irmãos, de que me adianta falar a língua dos anjos e dos homens? De que me adianta conhecer todas as ciências? De que me adianta ser capaz de mover a montanha de um lugar para o outro, com fé, sem o amor? Sem o amor, eu nada seria. Perdoe-me, querido e amado apóstolo Paulo, pela forma simplória com que eu declamei um dos poemas mais lindos sobre o amor no nível mais elevado que a gente deve buscar e viver. É a primeira carta aos Coríntios que ele escreveu, e que de forma belíssima pode ser ouvida também no YouTube, na voz do querido Carlos Vereza, senhor Carlos Vereza, que declamou de forma magnífica essa manifestação. O amor é tudo. Ele deve ser buscado em primeiro lugar acima, inclusive do entendimento, não esquecendo que o entendimento é fundamental, mas primeiro o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Uma pessoa amando da forma mais elevada que é possível, e não falo de sexo, não falo de relações amorosas, não falo nem mesmo das relações familiares, falo do amor desinteressado a tudo e a todos, sem discriminação. Aquele que ama desta forma neutraliza o ódio de muitos, porque é uma vibração muito elevada e ela é capaz de absorver e transmutar a manifestação de ódio de muitos que ainda, em condições precárias, por equívocos, ainda vibram nessa condição. Sou um buscador, na medida do possível, de entender, compreender e manifestar esse sentimento de amor, para que eu possa ser útil realmente à causa do Mestre, no trabalho, numa casa espírita, ou, para falar a verdade, no trabalho de seu evangelho e seu amor no mundo inteiro, independente de que segmento religioso seja. Um lugar muito próximo, onde eu procuro beber desse amor, é nos olhos de minha esposa. Muitas vezes minha esposa com meu neto no colo, e a forma que ela olhava, eu olhava para o neto, mas eu ficava olhando para os olhos dela, tentando ir além dos olhos. Os olhos não são a janela da alma. Então ela pegava meu neto, eu ficava olhando para os olhos, tentando ir além da aparência, porque com certeza é uma das coisas mais próximas desse amor. Os olhos de minha filha para o recém-nascido, mesma coisa. Infelizmente não era sensível o suficiente para aproveitar e beber desse amor através dos olhos de minha mãe. Ela era muito ignorante ainda, mas com certeza ela também me olhava com esses olhos de amor, um amor que pode se sacrificar, abrir mão de tudo pelo outro. Nós homens também começamos a manifestar esse amor agora. Nós, espíritos nascidos homens, começamos também a vivê-lo. Estamos em outra fase da manifestação masculina no mundo. Quantos pais hoje não são excelentes mães?
coisa que alguns séculos atrás não era possível. O pai mal lidava com o filho, tudo que chegava até ele vinha através da mãe, ele mantinha uma certa distância, na cabeça dele era forma de impor respeito. Hoje não, hoje às vezes somos mais moles do que as próprias mães, estamos nos sensibilizando e aprendendo e nos aproximando dessa forma de amor. Para falar a verdade, na sala 11 eu tenho visto muito isso, pais, esposos, filhos, irmãos, amigos, que ao virem à sala tratarem de si, ou então tratarem desse ente querido, também começa a mostrar no olhar, ao falar daquele que está presente ou distante, esse amor que eu vejo na mulher, na mãe, na avó. Estamos num momento muito importante dessa vivência. Vou repetir mais uma vez aquilo que disse da outra vez aqui. Com certeza isso não, já acontece há muito tempo. Me foi permitido perceber no outro trabalho o que acontece aqui nessa sala quando esse querido grupo canta e todos o acompanham, não só na voz, mas no sentimento e no pensamento. Isso repercute no planeta inteiro. É claro, exatamente onde é necessário, nos planos infelizes, nos planos dos nossos irmãos sofredores, estão em vias primárias de compreender os erros que cometeram durante a jornada na Terra, estão mergulhados naquilo que criaram de dores. E mais uma vez, enquanto todos cantávamos aqui, tenho certeza que essa manifestação de amor, acompanhado das vozes maravilhosas deles e de nós na vez de coro, com certeza toca muitos irmãos que totalmente tomados de ódio, por ignorância, perseguindo alguém com um obsessor, ou alienado nos pensamentos que cultuou durante a jornada, ou em tantos outros equívocos, diferente daquilo que o mestre nos ensinou, com certeza tem sido auxiliado pelo trabalho que aqui se realiza. Porque hoje, através dos meios virtuais, podemos chegar em qualquer canto do planeta. E antes existia a televisão, mas que tinha seus limites. Mas as tecnologias que temos aqui no plano físico surgiram primeiro no plano espiritual. Então a tecnologia no plano espiritual, para que sejam repercutidos imagens, sons, eu acredito que também é acompanhado de vibrações de sentimento. E aqueles que ouvem, escutam, veem e sentem o que aquele grupo que está trabalhando emite. Então, com certeza, o amor, o bem-querer, a vontade de se tornar um ser humano melhor, livre do mal que ainda somos capazes de produzir, repercutiu, porque esses irmãos nossos do plano espiritual aproveitam o trabalho que realizamos no plano físico, junto com aquilo que a gente sentiu, acompanha a vitalidade de nós que estamos em corpo físico. Os irmãos do plano espiritual falam como é necessário a doação da força vital de quem está no plano físico para poder dar um choque no irmão perdido no plano espiritual, para que ele possa ser tratado, que ele possa lembrar que foi um ser humano, que ele já amou sobre a terra um dia, e que agora está perdido talvez em ódio, em mágoa, mas que ele já amou, e resgatá-lo, e fazer com que ele aceite a mão estendida. Mais uma vez eu senti isso aqui hoje. Um grande empecilho para que a gente viva esse amor é a mágoa. A mágoa pode nos impedir de viver esse amor. Então a grande palavra é perdão. Vamos compreender, perdão não existe em função de beneficiar aquele que praticou o mal. O perdão existe em função daquele que foi magoado, daquele que foi a vítima. Se é que podemos dizer vítima, não existe vítimas nem inocentes no planeta, nenhum de nós somos vítimas verdadeiras nem inocentes. São sempre retornos do passado.
Mas o perdão não liberta aquele que praticou o mal. Perdão liberta aquele que recebeu. Porque quando ele se prontifica a não devolver nem em pensamento o mal que ele recebeu, e que por mais que ele tenha a oportunidade do revanchismo, ele em hipótese nenhuma admite devolver, dar o troco, como a gente costuma dizer, ele é o liberto. Ele se libertou. E perdão é amar, é olhar para o outro, compreender que esse outro é você também, porque você ainda está sujeito à prática da mágoa ao outro. Com a mesma dureza, com a mesma inflexibilidade que julgamos o outro, será exatamente dessa forma que a nossa consciência irá nos julgar. Quanto mais duro, a ferro e a fogo, você julga o outro, lembre-se, quando vamos estar diante de nós no plano espiritual, da mesma forma que você usou, com o mesmo rigor que você usou para julgar o outro, esta será a sua consciência martelando você pelos seus erros. É por isso que é preciso aprender a tolerar, a entender o outro, a ser indulgente com o outro, para que na hora que você se vê diante de sua consciência no plano espiritual, lá esteja a indulgência que você usou, lá esteja a tolerância que você usou, porque o nosso juiz somos nós. Vamos lembrar do mestre falando: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, porque ele, ao chegar à cidade, lhe apresentará o juiz, e o juiz levará você ao carcereiro e você será preso. Sabe quem é o juiz? Sua consciência. Sabe qual é a prisão? Sua angústia, seu sofrimento, a cobrança de sua consciência. Porque você e a lei divina são um só. Todos nós temos a substância da lei divina na nossa própria essência, nossa própria existência. Quem perdoa não liberta o ofensor, liberta a si. Quantos espíritos estão aí há 400 anos perseguindo alguém encarnado? Alguém que encarna e desencarna, alguém que encarna e desencarna, porque ele não perdoou. Esse que está encarnando e desencarnando, que foi ofensor, está tendo as chances de espiar o erro e colocar-se arrependido a corrigir. E está mudando o seu padrão vibratório. E aquele que está há 400 anos odiando e perseguindo ele? Está em sofrimento, está em um ambiente horrível, terrível, que ele manifesta e ele mantém à sua volta. Quem é o prisioneiro? O ofensor? Ou aquele que guarda mágoa e alimenta e nutre mágoa? Vamos lembrar de Gandhi, Mahatma Gandhi, que lição. Foi aprisionado, foi agredido, ofendido, de todas as formas. E aí um repórter capcioso, porque ele era visto como um grande cristão, olha só, inclusive um repórter escreveu: é deveras estranho que o maior cristão de nossa época seja um pagão, porque ninguém viveu o Cristo de forma tão sublime como Mahatma Gandhi, que era hindu. E aí um repórter pergunta a ele, capciosamente: senhor Gandhi, o senhor perdoa a todos que te magoaram, que te prenderam, que lhe ofenderam e que até lhe agrediram? Ele simplesmente: não perdoa ninguém. O repórter deu um sorriso. E por que o senhor não perdoa ninguém? Eu perdoo porque eu nunca fui ofendido. Nunca fui ofendido, ninguém nunca me ofendeu. Nós não podemos nos livrar dos possíveis ofensores. Todo mundo, potencialmente, é um possível ofensor. São quantos? Manifestados, encarnados na Terra, 7 bilhões. Mas você se livra quando você se livra do ofensor, que é você. Quando você se predispõe a, independente daquilo que fazem a você, compreender que aquilo é retorno, aquilo na verdade é um retorno, uma oportunidade, uma aprovação para você, uma expiação para você, e você não leva para o pessoal,
você então está livre para seguir em frente. Essa é a grande porta aberta. Vou lhes contar um exemplo de como a mágoa pode nos aprisionar e nos reter a jornada em ambientes angustiosos por longuíssimo tempo. Perdoe-me aqueles que já ouviram essa história, de mim até inclusive, ou que já ouviu da própria boca do Divaldo Franco, mas eu acho que é um grande exemplo. Divaldo fala que a família dele era um grande laboratório espiritual, porque eram ele, a mãe, o pai, a mãe e mais 13 irmãos, e mais 12 irmãos, eram 15 na família. E ele falava que na família aquilo era um grande laboratório espiritual, porque tinha de tudo. Todas as vivências possíveis de espíritos haviam, e eles se encontraram ali nesse grande laboratório, que tinha ele como alguém a assistir e participar desse laboratório. Divaldo fala que uma irmã tinha um grande problema com seu pai, ela não se relacionava com seu pai, era simplesmente uma pessoa indiferente totalmente ao pai. Não havia conflito entre eles, mas era totalmente indiferente. Estava sempre indiferente ao pai, afastada do pai. Nunca estava ela e ele num combo, nunca. E o pai se ressentia disso. Quem é que não sentiria, apesar de tantos filhos, aquela filha, aquela ausência afetiva daquela filha? E ele se ressentia disso. E um dia, chorando, ele perguntou ao Divaldo: sua irmã, se ela me visse morto, ela não se importaria. Não é isso, Divaldo? Divaldo foi verdadeiro e disse que sim. Divaldo narra que ele então olhou para o longe e aí ele pôde ver uma cena rolando no passado. Uma jovem moça na Argélia, na Idade Média, olha só, mulher na Idade Média, imagine como é que era, na Idade Média e no Oriente, onde até hoje as mulheres são tratadas diferenciadamente em relação ao homem. Então ele narra que um homem desposou essa jovem, um homem mais velho desposou essa jovem, com aquelas promessas, né? Filhos, a felicidade, o bem-estar, o amor, a compreensão, o companheirismo, em todos os momentos, felizes ou tristes. Mas ele, infelizmente, atrai, a humilha, a magoa de todas as formas como a mulher pode ser magoada. Não satisfeito com isso, ele a coloca num prostíbulo. Alguém consegue imaginar o que é um prostíbulo na Idade Média, no Oriente Médio? Não satisfeito com todo esse malefício, ele no final a envenena e a mata. Há 400 anos atrás isso. E ele contou para o seu pai. Ele era esse homem, ela, a filha, era essa mulher. Há 400 anos, ela estava para resolver isso. Imagino que o pai dele não teve de lá aqui uma encarnação, ele teve várias, e com certeza ela sempre como obsessora no plano espiritual, o odiano, e ele deve ter passado aqui na terra muitos sofrimentos, muitas expiações em função desse mal praticado a ela, mas ainda não havia o encontro para se resolver. A reparação com o outro é necessária. A espiritualidade fala que a gente primeiro se arrepende, em seguida expia, logo depois é preciso a reparação. Então, com certeza, se espiar, ele veio espiando, porque ela, com certeza, nesses 400 anos, vem sendo uma obsessora em sua vida, causando-lhe sofrimento e dores, que ele causou a ele, né? Já que ele criou isso, ele semeou. E aí, no momento já final, ele conta para o pai, ele contou para o pai o motivo dela estar assim, mas não contou para ela. Se ela, sem lembrar desses detalhes, já não conseguia conviver com o pai, imagine se ele contasse. Se uma antipatia, um medo, uma repulsa tremenda já existia, imagine se ele contasse para ela. Mas ele conta para o pai,
para que o pai possa entender que aquele era retorno, e o amor dele agora nessa vida, a dedicação dela nessa vida, era a grande oportunidade dele de ressarcir, na medida do possível, o que ele faltou com afeto. Mas toda história espiritual, por mais feia, esquisita, dolorida, no início tem um final belíssimo, sempre belíssimo, e é um final de amor. Divaldo nos conta que ele, já idoso, iria falecer aquela noite. Os espíritos avisaram ao Divaldo: olha, seu pai retornará para o plano espiritual essa noite. Ele foi até os irmãos e falou: olha, papai vai hoje desencarnar. Foi a essa irmã e falou: olha, se você não for falar com o papai, você terá perdido toda a oportunidade dessa encarnação. Sua encarnação terá sido em vão, se você não ir falar com ele. Ela disse que tinha medo, e queria que Divaldo entrasse na sala com ele, com ela, porque ela tinha medo, sem saber por quê. Divaldo fala que sim, eu vou entrar com você, eu entrarei com você, mas vocês precisam ter um momento de vocês dois. Divaldo narra que entra os dois, depois da família, da mãe, e ele já está no momento final. Ele olha para a filha e pede perdão. Perdoe-me, filha. Perdoe-me se te fiz mal. Pela primeira vez, essa filha que nunca chamou de pai, ou chegou a tocá-lo, toca na mão dele e fala: eu perdoo você, pai. Ele fecha os olhos e se vai. E aí começou a acontecer uma revolução na vida dessa irmã de Divaldo. Ela que nunca tinha afetividade com nada, com criança, com ninguém. Ela não se casou, ela não formou família, nem pelas crianças que estavam em torno dele, da família e no próprio Casa do Caminho. Ela era completamente indiferente. A partir daquele momento ela pediu para fazer parte do trabalho da Casa do Caminho. Nunca se interessou, caridade, por nada, por ninguém. Totalmente fria emocionalmente. Ele trouxe a mãe e ela para morar na Casa do Caminho, já que ela não tinha família, era solteira. E ela pediu para trabalhar com as crianças. Queria cuidar e lidar com as crianças. Divaldo fala que ela, numa época que não existia fralda descartável, costurou e cuidou da fralda de 600 crianças, com todo amor, que ela nunca teve e nunca manifestou. E foi assim até o seu desencarne, vivendo um afeto que não viveu em momento nenhum. No momento de seu desligamento, quem veio buscá-la? O pai. E Divaldo narra então que ele pegou ela nos braços e levou embora. Haverá outros desdobramentos dessa relação? Sim. Ela não deu a chance de ele manifestar o afeto e ela receber. O pai fez tudo para manifestar o afeto que ele devia, mas ela não recebeu. Haverão outras chances de se encontrar e agora ele dá o afeto e ela receber. E talvez ser recíproca. Vocês entenderam por que seria completamente em vão essa encarnação dela, se naquele momento ela não dissesse: perdoe-me, pai, só isso. No momento que ela fez aquilo, um afeto que estava completamente bloqueado há 400 anos, começou a vir à tona, porque todos nós nascemos e fomos criados pelo amor sublime, que manifesta o próprio universo, manifesta e sustenta o universo. Então fomos criados para amar. Pelos equívocos, pelos nossos estados de ignorância, magoamos, somos magoados, cobramos um amor sem dar, achamos que estamos sendo justiçados, e o mestre veio nos ensinar que a gente deve amar, sem pensar em retorno, porque esse é o amor que nos sustenta, esse nos faz dignos de ser filhos da luz, e esse amor ao outro que ainda não nos dá, será semente nele. Em algum momento que ele estiver mais maduro,
ele vai lembrar, de alguma forma, um momento que você o amou e ele, insensível, não retornou a você. Então, queridos irmãos, vamos perdoar. Perdoar liberta você e não o irmão equivocado que te prejudicou. Esse irmão que te prejudicou, ele está ligado à lei divina. Ao mal que ele te praticou, ele terá que ressarcir. A lei divina o buscará e o cobrará. Você não pode aumentar em nada o débito dele. Ele fez o mal a você. Isso corresponde a um retorno no mesmo nível. Nada que você fizer aumenta o débito dele. Porque a lei divina é justa. E essa lei divina será cobrada pela própria consciência dele. Ele se verá diante dessa lei divina, onde terá que se arrepender, aceitar a expiação com resignação e pôr-se a corrigir, a reparar. Vovó falava, né? Aqui se fala, que se paga. Lembram disso? Uma forma muito popular de dizer que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que se desligar na terra é desligado no céu. Então, aquilo que você faz aqui de mal, se você não corrigir e for para o plano espiritual, aquilo continua ligado na sua consciência, a te cobrar, a te fazer sofrer, a te causar vergonha, a te botar num ambiente adequado com aquilo que você foi. Como é que você desliga isso no plano espiritual? Aqui se faz, aqui se paga. Você retorna, encontra aquele a quem prejudicou e agora corrige. E aí, quando você retorna, pelo menos daquela culpa, você se livrou. Vamos nos libertar de nós mesmos, porque isso aprisiona a nós e não o outro. O outro está ligado à lei divina, ele terá que ressarcir. Não há nada que possamos fazer, a lei é inexorável. Você não acrescenta dor nenhuma a ele. Agora você vive em dores indefinidas enquanto você insiste em manter a mágoa. Isso tem a ver com compulsão? Tem. Tem muita gente envolvida com compulsão porque tem mágoas de agora e do passado. E por não conseguir lidar com ela, foi buscar o preenchimento do vazio, da falta do afeto que não vive, na compulsão, no sexo, na bebida, na comida, no jogo. Tentar preencher esse vazio do afeto. Essa irmã de Divaldo estava vazia de afeto. Com certeza isso era um sofrimento tremendo. E a postura dela diante do outro, aceitar ser indulgente, tolerante, abriu a ela a oportunidade de encontrar o afeto bloqueado. Com certeza ela virá agora para ter uma família, ter filhos, amar, chorar de amor, sofrer de amor, como a gente diz nas questões românticas, que fazem parte do amadurecimento. Mas, sobretudo, o tempo que ela viveu amando aquelas crianças sem pensar em retorno, vai também trazê-la preparada para um amor mais sublime, o amor que o Mestre nos ensinou. Meus queridos e amados irmãos, aproveitem a oportunidade sagrada que ora o Senhor da vida nos estende. Não precisamos de nada fora, está tudo dentro. E todo dia temos a oportunidade de experimentar e exercitar esse amor. Sabe aquela pessoa problemática em sua vida? Ah, cada um agora viu quem é. Cada um foi lá naquela. Pois é. Esse que não te ama, esse que te incomoda, é exatamente o teu exercício de amor. Você sabe por que a gente te incomoda tanto? Será que você é inocente e ele veio apenas te atormentar? Ou você é um culpado do passado, tendo a chance de estar com ele agora, amando como você não amou e se redimindo? Olha, perdoar e amar não é esquecer. Eu já vi uma pessoa falar assim: olha, eu esqueço tudo de mal que me fazem. Olha, meu amigo, vai procurar um neurologista, porque lembrar faz parte do processo. Você precisa lembrar, porque é lembrando que a pessoa te fez mal e se prontificando a não querer o mal a ele, não devolver esse mal, que você realmente prova que perdoa. O que não significa também se permitir
ser violentado, agredido. Você tem que se preservar, isso faz parte. Para encerrar, minha filha mais velha, com certeza é um débito meu do passado. Desde pequena, muito tenra idade, ela sempre foi um problema, principalmente comigo. Era sempre um desafio, sempre me desafiar a autoridade, respeitar. Por mais que eu me conduzisse da forma melhor possível, ela nunca via como o bem que eu fazia, mas só as falhas. Graças a Deus que eu já tinha sido tocado pelo esclarecimento que a espiritualidade nos dá. Então estava claro, se eu estava bem e ela estava com problema, eu era o culpado do passado. Cabia a mim agora, sem abrir a mão da condição de pai, porque ela não vem como filha ao acaso. Eu tenho o papel de educá-la, discipliná-la. Mas o amor com que eu faltei com ela no passado, ou seja o que for, tinha que estar presente para me saudar isso. Em muitos momentos, em brigas na adolescência com ela, para quebrar até aquele momento difícil, uma vez eu falei para ela assim: você pretende um dia que sair de casa nunca mais viver, não é isso? Ela falou sim. Eu falei isso: olha, Jesus tem a fórmula, sabe qual é? Você quer nunca mais nem ter que encarnar perto de mim? Se você me amar sinceramente, você não vai ter que me encontrar mais, porque o ódio vai manter a gente unido. É o que a espiritualidade nos fala. Naquele momento ela deu um sorriso, quebrou um pouco aquele momento. Eu sabia que quem tinha que se curvar, quem tinha que me adequar, era eu. Porque com certeza era alguém a quem eu magoei no passado e que me veio agora na condição de filha para mim me redimir. Só falta agora mais ou menos uns 5.000 espíritos na fila do outro lado, mas um dia acaba. 1, 2, 3, 4, 5. Somos imortais, são muitas encarnações. O que importa é eu entender agora e começar agora. No início é doído, aquele compulsivo te deixa infeliz, parece que não tem sentido a vida, que toda a sua vida está estragada e você não é feliz por causa dele. Não, essa é a grande oportunidade de você se redimir. Se até o final da existência você, apesar de não receber de volta pela sensibilidade, apesar de só receber de volta agressão, antipatias, você continuar amando ele, então você terá aprendido a amar sem a expectativa de obrigado, gratidão. E você então sairá deste mundo em condições de amá-lo pelo futuro de forma melhor ainda. Ampliar esse amor. Lembra, tem muitos outros na fila. Chega um momento que você vai encarnar com aqueles a quem você deve, e não será mais uma obrigação, uma dor, mas uma grande alegria, porque é uma oportunidade de aprimorar o amor que você já sentiu, uma coisa tão especial. E começa a se tornar prazeroso receber esses irmãos para amar. Até que chega um momento que você não recebe mais aqueles a quem você magoou, mas você começa a abraçar todos que estão em seu caminho. Amor desinteressado, serviço de amor desinteressado. E assim vamos aos poucos a caminho da luz. Meus amados irmãos de jornada, namastê.